Vamos ter uma troca de opiniões sobre a situação dos direitos humanos no Brasil com John Willis, jornalista brasileiro, que foi também ex-membro do Congresso. A questão no Brasil já foi aqui referida por várias vezes nos nossos debates e, portanto, sem mais delongas, daria a palavra durante 10 minutos ao Sr. Willis para nos falar da situação e dizer-nos qual é a sua posição. Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos todas e todos. Agradeço ao Parlamento Europeu pela oportunidade de poder falar da situação dos direitos humanos no Brasil e da minha situação em particular. Eu era membro do Parlamento Brasileiro, fui eleito 2 vezes, fui eleito 3 vezes consecutivas e o meu 3º mandato eu não pude assumir, eu não pude investir no meu novo mandato, para o qual eu fui eleito em 2018, por conta de ameaças de morte que não se restringiam a mim, mas também à minha família. Eu fiz uma denúncia à Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA, que produziu um relatório muito contundente, dizendo claramente, a partir das provas apresentadas, que a minha vida e a da minha família corria risco e exigia do Estado brasileiro uma medida cautelar de proteção a mim e à minha família. Esse pedido da Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA foi ignorado pelo Estado brasileiro. Da mesma maneira que a Polícia Federal, antes, ignorou as denúncias que eu fiz. Abriu 5 inquéritos protocolares, nunca identificou quem me ameaçava, de onde vinham as ameaças, tampouco as forças que me difamavam, que utilizavam fake news para destruir a minha reputação, me transformando numa espécie de pária dentro do meu próprio país. É importante dizer que uma das primeiras pessoas a me difamar e usar recursos públicos para difamar um colega a partir da orientação sexual dele é o atual presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, que na época, quando me tornei deputado pela primeira vez, era só deputado. A minha situação representa um pouco do que acontece com a população LGBT no Brasil. Quer dizer, há uma violência que é institucional. Os assassinatos, as violências que a população LGBT sofre em função da sua identidade de gênero e da sua orientação sexual, essa violência não digamos, reprimida nem resolvida por meio de políticas públicas, porque para a maioria ou para boa parte da população brasileira, a população LGBT não merece viver, ou são cidadãos de 2ª categoria. Por isso mesmo, as instituições sempre trataram as ameaças contra mim como algo que não precisava ser resolvido. Os insultos, o assédio moral, a homofobia praticada pelo presidente da República, atual presidente da República, quando deputado, contra mim, nunca foi tratada como algo sério. Ele me insultou várias vezes nas sessões plenárias e nas comissões, e há documentos fartos desses insultos, desse assédio. Isso nunca foi tratado como algo sério, como algo desrespeitoso, como como dizer, uma violência à liturgia do próprio parlamento, porque se tratava de insultos contra um deputado homossexual. De alguma maneira, ele e quem me difamava e me insultava achava que o parlamento não é lugar para os homossexuais, como há muito pouco tempo se pensava que também não era lugar para as mulheres, não era lugar para os negros, por exemplo, para as minorias étnicas. Então, a violência contra mim é muito paradigmática dessa violência geral contra a população LGBT no Brasil. Eu decidi não voltar, eu saí de recesso e decidi não voltar, porque as ameaças subiram de nível. Elas começam em 2011, ligadas a fundamentalistas cristãos que não gostavam da minha agenda política em favor dos direitos LGBTs, de masculinistas que se reuniam em fóruns anônimos na Deep Web, na internet, e que promovia difamação e ameaças de morte contra pessoas. Mas em 2016, com a ruptura democrática, o golpe parlamentar contra Dilma Rousseff, as ameaças passaram a vir de forças também políticas antipetistas, que não queriam que o Partido dos Trabalhadores vencesse mais uma eleição. E eu não era do Partido dos Trabalhadores.
Eu era oposição ao Partido dos Trabalhadores, oposição de esquerda. Mas o fato de eu defender as regras democráticas, defender que a presidenta Dilma terminasse o seu mandato e fosse tirada da presidência por novas eleições, me converteu em inimigo também dessas forças políticas, e as ameaças passaram a vir delas também. E, por fim, em 2018, organizações paramilitares, mafiosas, que controlam territórios no Rio de Janeiro, também passaram a me ameaçar. E em 2018, março de 2018, uma companheira nossa, minha amiga de partido, uma mulher negra, de origem na favela, uma promessa para a política brasileira, foi executada numa emboscada. E quem a executou foram sicários que pertencem a essas máfias que controlam territórios, investem em campanhas eleitorais e põem tentáculos no poder legislativo, mas também não só no poder legislativo. Coincidentemente, o presidente da República, Jair Bolsonaro, elogiou reiteradamente e diversas vezes as milícias. Não só isso, prestou homenagens a milicianos, inclusive milicianos que fizeram execuções extrajudiciais, ou seja, pena de morte no vácuo da legalidade. O presidente da República elogiou, seus filhos também elogiaram e homenagearam milicianos, e, por coincidência, um dos sicários que executaram Marielle mora a metros da casa do presidente da República. Esse sicário, embora seja um ex-policial, não tenha salário para viver num condomínio de luxo como o presidente vive, esse sicário estava em posse de 117 fuzis, foram encontrados com ele. Ficou claro para mim, então, que o Brasil não era mais um lugar seguro para mim. Não era um lugar seguro por conta das ameaças de morte claríssimas contra mim e contra a minha família. Não era um lugar seguro porque a difamação orquestrada através de fake news, aliás, uma rede de difamação e fake news que deu a vitória ao presidente, que se elegeu basicamente através de fake news, não participou de nenhum debate, não apresentou nenhum programa de governo. A rede de fake news havia me convertido num pária e, portanto, em alguém que poderia ser atacado a qualquer momento por qualquer cidadão que acreditavam nas fake news, principalmente aquela que me associava à pedofilia. Aliás, uma difamação antiga contra a população LGBT é associar homossexualidade e pedofilia, quando se sabe que a exploração sexual de crianças é muito mais praticada por homens héteros e por pais, tios, adultos mais próximos das meninas. Entretanto, os difamadores gostam de fazer essa associação. Então, esse risco generalizado, mais o fato do presidente da República de Jair Bolsonaro ter se elegido presidente da República, o homem que me insulta, me difama desde 2011, junto com seus filhos e ameaça, deixou claro para mim que o Brasil não era mais um lugar seguro, sobretudo depois da morte da minha companheira. Então, eu decidi não investir no meu novo mandato. E quando um deputado federal não pode investir, e aí eu queria que vocês, parlamentares do Parlamento Europeu, se sentissem um pouco no meu lugar, fizessem o exercício da empatia e se pensassem como pessoas eleitas para exercerem uma representação política e vocês não poderem exercer representação política porque forças criminosas estão lhe ameaçando por causa da sua agenda política. A minha agenda política é uma agenda de defesa dos direitos humanos. E os direitos humanos não deveriam ser essa abstração. Os direitos humanos são os direitos econômicos, são os direitos sociais, são os direitos políticos, são os direitos ambientais, são os direitos culturais, são os direitos sexuais e reprodutivos. Os direitos humanos pertencem a todos e todas, a todas as pessoas humanas. Entretanto, há pessoas que se acham mais humanos que outras ou acham que, como para usar uma frase do presidente da República, os direitos humanos só existem para humanos direitos. Sabe-se lá de que humanos direitos ele está falando, já que, por exemplo, tem ligações ainda não explicadas com organizações mafiosas e criminosas. A situação dos defensores de direitos humanos no Brasil é séria. É muito séria porque o presidente da República se elegeu em cima de uma difamação contra os defensores de direitos humanos, dizendo essa frase: direitos humanos são para humanos direitos, e dizendo que bandido bom é bandido morto, ou seja, defendendo as execuções extrajudiciais. O Brasil é signatário de todos os tratados de direitos humanos que aboliu a pena de morte,
e que tratam a tortura como um crime de lesa humanidade. Entretanto, o presidente da República, antes e durante a campanha, disse várias vezes essa frase: bandido bom é bandido morto. Ou seja, a presunção de inocência não existe, as pessoas não têm direito a um julgamento justo, elas têm que ser executadas. Claro que o presidente da República não está falando de qualquer bandido, não está falando, por exemplo, dos de colarinho branco, ou mesmo do bandido que morava a poucos metros de sua casa e que tinha 117 fuzis. Ele está falando dos delinquentes pretos, pobres, moradores das favelas e das periferias, que já são as vítimas das forças de segurança no Brasil. A polícia do Brasil, a polícia militar brasileira, em todos os estados, é a polícia que mais mata e também a polícia que mais morre, porque a polícia também é recrutada junto a essa classe. O presidente disse isso e, portanto, se defensor de direito humano é defensor de bandido, os defensores de direitos humanos não podem existir ou estão permanentemente ameaçados. O presidente da República também disse em seu último comício que ele fez da sua casa, transmitido através de um telão na Avenida Paulista, e é importante lembrar que ele não participou de nenhum debate, nem apresentou um programa de governo, se elegeu com base em discurso de ódio e fake news. Ele disse nesse último comício que, se elegesse, ele iria banir e prender ou banir do país a oposição política. Ou seja, que democracia pode se chamar de democracia quando os derrotados nas eleições são convertidos em inimigos e não numa oposição que deve existir? A gente pode chamar de democracia um país cujo presidente difama jornalistas e considera a imprensa um dos pilares, a imprensa livre, um dos pilares da democracia, sua inimiga? O presidente da República é tão irresponsável em relação aos direitos humanos e em relação aos movimentos sociais que quer tratar o movimento dos trabalhadores sem terra, que é o maior produtor de arroz orgânico do país e que conduz a agricultura familiar, quer converter o movimento dos trabalhadores sem terra em organização terrorista. O mesmo quer fazer com o movimento dos trabalhadores sem teto, as pessoas que lutam por uma moradia, as pessoas que estão vivendo na rua. No Brasil, há mais prédios fechados, habitados por ratos e baratas, do que gente nas ruas. Entretanto, o presidente quer converter esses movimentos em organizações terroristas, porque ele não concebe a ideia de uma oposição. O presidente é tão irresponsável que a maior festa popular do país, talvez a maior festa popular do planeta, que é o Carnaval, e que gera recursos para a economia, bilhões de reais, milhões de empregos diretos e indiretos milhares de empregos diretos e indiretos em todo o país, o presidente da República decidiu difamar o Carnaval porque em todo o país, durante o Carnaval, houve oposição a ele. Não só nas escolas de samba do Rio de Janeiro, a Mangueira e Paraíso do Tuiuti, mas nos blocos de rua também. Então, diante da crítica do Carnaval, e o Carnaval é o que há de melhor, digamos assim, o que há de mais interessante na nossa identidade, na identidade nacional brasileira, e o que há de melhor na identidade nacional brasileira veio dos povos ameríndios e dos povos africanos levados para lá como escravos. Ele decidiu difamar o Carnaval pegando um vídeo em que 2 homens aparecem fazendo uma prática pouco ortodoxa, uma prática sexual pouco ortodoxa. Claro que o presidente escolheu esse vídeo não foi por acaso, foi de caso pensado, porque ao mesmo tempo que difamava o Carnaval, com todo o risco que tem essa difamação para a economia e para o turismo, ele fez isso ao mesmo tempo que difamava o Carnaval, também estendia a difamação contra a população LGBT. Seguramente foi a homofobia social, a homofobia profundamente enraizada na maioria do povo brasileiro, ou em boa parte do povo brasileiro, que deu a vitória a Jair Bolsonaro. 2 fake news circularam, e foram as principais fake news em que as pessoas acreditaram. Uma delas era a história do kit gay, uma mentira inventada em 2011 e nunca desmentida de verdade pela imprensa brasileira, de que o PT, o Partido dos Trabalhadores, iria distribuir nas escolas um material que iria converter os estudantes em homossexuais, como se a homossexualidade fosse fruto de um proselitismo. E a outra era que uma mamadeira com em formato de pênis seria distribuída nas creches. Dito isso, parece absurdo
né? As pessoas podem rir de como um país como o Brasil, com mais de 200 milhões de habitantes, com extensão territorial de um continente, com a diversidade cultural, pôde acreditar nessa mentira, a maioria dos votantes, e dar o voto a esse sujeito racista, misógino, homofóbico, ainda que ele venha negando, tentando mudar sua imagem no mundo. Mas está tudo documentado. Todos os sentimentos dele em relação às minorias está documentado. Contra fatos não há argumento. Então, vocês podem imaginar que de fato estarrecedor para o mundo democrático como esse país pôde acreditar nessa mentira. Mas pôde, porque essa mentira interpelou preconceitos que estavam muito arraigados e muitas vezes inconscientes. Bolsonaro figurou no imaginário de boa parte da população brasileira como alguém que iria restituir a ordem alterada pelo avanço dos movimentos feministas que conquistaram direitos sexuais e reprodutivos para as mulheres, do movimento LGBT, que conquistou a autoestima ou aumentou a autoestima social em relação a gays, lésbicas, travestis e transexuais, e o movimento negro, que exigiu reparação dos 350 anos de escravidão que nos deu o racismo. Essa é a situação do Brasil. Nós temos agora um presidente da República que não governa, que não, nos 100 primeiros dias de mandato, não apresentou nada de concreto para a nação e que vive de declarações escandalosas no Twitter. Basicamente governa o país através do Twitter, através de fake news e através de difamação. Não saiu do modo de campanha. Isso põe todo o sistema de direitos humanos e os defensores no Brasil em risco. A melhor metáfora para representar o Brasil é Brumadinho, a cidade que foi engolida quando a barragem se rompeu e inundou uma cidade inteira de lama. A barragem que protegia a democracia brasileira do fascismo foi rompida em 2016. E essa lama, infelizmente, nos cobriu. E a barragem dentro de cada pessoa também se rompeu. As pessoas agora não têm mais filtro. Uma desembargadora do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro defendeu a minha execução profilática, para usar a expressão que ela usou, num grupo de magistrados. E as pessoas nesse grupo riram e fizeram xiste diante da defesa. O nome dela é Marília Castro Neves. Segue impune e atuando no Tribunal de Justiça. Recentemente, um outro desembargador, do lado de um cantor muito popular, disse que iria, para usar a expressão que ele usou, transar com as mulheres forçosamente, com o cantor segurando essas mulheres. Ou seja, as barragens internas que controlavam, que produziam a civilização, que impediam as pessoas de expressarem seu racismo, sua homofobia, sua misoginia, essa barragem foi rompida graças à interpelação das fake news e do comportamento da maior autoridade do país, que é o presidente da República, que se comporta exatamente dessa maneira, como um homem misógino, racista e homofóbico. Muito obrigado. Grazie, obrigado.